Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Peça oração para que o Espírito de Deus fale com você nessa noite, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações, renova a nossa mente, dá-nos entendimento, para que nós possamos cumprir o Teu chamado com alegria, com prazer e com ousadia, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Tá bom? É que eu estava pedindo para o Tiago aumentar aqui, a impressão que dá que está estourando aqui, acho que eu estou meio entupido aqui, enfim. Queridos, nós fomos tremendamente abençoados nesses dias da nossa conferência, né? Graças a Deus, tudo correu melhor do que esperado. Creio que muitos saíram ali completamente renovados, restaurados, e você que não esteve esse ano, organize para estar o ano que vem, amém? Em setembro, deixa eu dar um outro recado aqui, em setembro, vai ter a conferência lá em Goiânia, de 25 anos, né? Eu sei que alguns irmãos já compraram para participar quinta e sexta, mas no sábado, como alguns anos atrás nós enchemos lá também o Serra Dourada, vai sair várias caravanas, inclusive de São Paulo, que o pessoal vai para lá, vai passar sábado o dia inteiro no Serra Dourada, depois volta, né? Eu sei que daqui a pouco, principalmente jovens, né, gostam de fazer esses bate-volta aí, mas vai ser algo tremendo, vai ser um marco, né, não somente na vida da igreja, daqueles que vão estar lá, vai ser realmente algo, uma grande festa, né, e todos estão convidados a participar. Alguns irmãos aqui já compraram e tudo mais, né, até o Lucão falou, pastor, já garanti minha vaga, enfim, mas organize-se que com certeza vai ser um dia de grande festa, amém, queridos? Sabe, hoje eu recebi muitos recados a respeito da Páscoa, e sabe que todas as vezes que tem algo do mundo assim, eu não sou um cara muito festivo nas coisas que o mundo coloca, mas também não sou contra. Se você tem a cultura de dar ovo de Páscoa, né, não se sinta culpado, porque alguns vão para o outro extremo, e falar, não, é pecado, eu nunca mais vou comer chocolate. Tem pessoas que já vão para o outro extremo. Não haja dessa forma, né? Mas também não vive à mercê daquilo que o mundo instaura. Porque o grande referencial da Páscoa, na verdade, não é, como eu disse anteriormente, não é o ovo de Páscoa, o coelhinho, é Cristo. Cristo é a existência de tudo em todos. Então, quando você entende que a importância que houve no domingo, o domingo da ressurreição, foi o cumprimento daquilo que já havia sido dito, ali foi o selo da vida, porque foi ali que Jesus venceu a morte. Então veja que essa ressurreição é para que eu e você possamos desfrutar de uma vida que verdadeiramente faz sentido, que verdadeiramente é permeada pela vida de Deus, para que nós possamos ser exitosos em cada quadrante da nossa vida. Isso não quer dizer que não terá tribulação. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Qual que é a grande questão? É que quando Jesus fala, tem de bom ânimo, eu percebo que muitas vezes, pessoas quando estão no meio das tribulações, elas perdem o ânimo. Não deveriam, porque o nosso ânimo, a nossa fonte é Cristo. E Ele já deixou tudo explicado para nós. E quando nós temos essa compreensão, essa revelação, ainda que aconteça tempestades e tribulações, nós temos clareza e convicção. A fé, ela nos permeia de tal maneira que não importa qual seja o tamanho das tribulações ou das batalhas, nós nos alegramos. Por quê? Pastor, mas é grande a dificuldade. E você fala, então grande vai ser um milagre. Isso libera uma porção de fé na nossa vida, para que você possa vencer de glória em glória, de batalha em batalha. Então veja, Cristo morreu naquela cruz,
no meu e no seu lugar, e nos deu uma marca, um selo da promessa. Então, quando ele morreu, quando você creu em Jesus, existe uma marca na sua vida e na minha vida, quando você crê. Agora veja, ele não morreu tão somente para que nós sejamos marcados, muito pelo contrário, ele morreu para que você seja marcado e também possa marcar a vida de outras pessoas. Se hoje eu estou aqui, é porque alguém, através da vida de Deus, foi um canal de Deus para me abençoar, para trazer o evangelho das boas novas. E acredite, muitas pessoas durante todos esses anos têm marcado a minha vida, têm marcado a vida do meu casamento, têm marcado a vida da minha família. E começou como? Alguém ministrando o evangelho da graça. Como é que funciona? Eu era improvável, e aí alguém ministrou para um improvável, que aceitou e começou a desfadagar, e começa um processo de transformação, até quando? Até Cristo voltar. Então o Evangelho não é a fita de chegada, muito pelo contrário, o Evangelho é o tiro de partida para uma transformação de Cristo que vai acontecendo, até nós partirmos ou Ele voltar. Quantos estão compreendendo? Agora veja, uma vez que você é marcado, você foi chamado também para marcar a vida de outros. Esse é o chamado, esse é o cumprimento do propósito. E quando você está dentro do propósito de Deus, e você está fluindo nisso daí, acredite, muitas coisas vão acontecer em você, que talvez você nem perceba, mas você cresce em vários aspectos, porque o Senhor vai te dando ferramentas necessárias, para que você cresça, e lide com as mais diversas circunstâncias. Esses dias, uma irmã toda, eu quero sabedoria, sabedoria, sabedoria. Quantos querem sabedoria? Dá um glória a Deus aí. Todos nós queremos sabedoria, mas como é que nós adquirimos a sabedoria? É ficando pedindo com o braço cruzado, Senhor, eu quero sabedoria, eu quero sabedoria? Não. A sabedoria ela vai te dar através da experiência, é através da prática. Não adianta você ter só uma teoria, e você ser um carro de teoria, porque a teoria, ela por si só, ela não tem valor. Os irmãos sabem que minha esposa, ela é cirurgiã dentista, e aí, vamos supor que eu pego todos os livros, e eu os decoro. Ela nunca decorou nenhum livro de odontologia, mas eu decorei todos. Tenho muito mais teoria do que ela. E eu falo, agora eu já tenho toda a teoria. Quantos vão deixar eu tratar um canal aqui? Mas eu sei. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a vida cristã não é uma questão de teoria, mas é uma questão de prática, de vivência. Então a sabedoria eu adquiro quando eu vou resolvendo as circunstâncias que vai exigir sabedoria. De vez em quando os irmãos me procuram, pastor, eu estou querendo empreender e tal, eu tenho medo. Eu falei, o amor de Deus lança fora todo medo, vai. E se eu errar? Sabe o que eu falo? Certamente você vai errar. Certamente. Mas essa é a graça de Deus. Ainda que você erra, Deus te levanta e fala, anda. Alguém aqui aprendeu a andar e nunca caiu na vida? Já viu alguma criança que já saiu pulando e nunca caiu? Não, ela começa insegura muitas vezes, se apoiando, tateando nos armários, nas cadeiras, mas daqui a pouco ela anda um pouquinho e cai. E o pai fala, caiu, pronto, nunca mais vai andar. Você faz isso? Não. Muito pelo contrário, à medida da experiência vai sendo adquirida o quê? Um tipo de segurança, de resistência muscular, natural nas pernas, que ela consegue firmar, agora consegue andar e consegue correr. Assim também é o Espírito. Você começa meio assim, mas daqui a pouco você vai sendo fortalecido, e quando você vai ver, você está fluindo nos dons, com sabedoria, com graça e favor.
Quantos estão compreendendo? Então veja, a gente só vai adquirir e crescer se a gente se lançar. Se lançar a resposta do chamado. Porque enquanto você está na teoria, deixa eu te falar, se você é alguém que fica só na teoria, muito provavelmente você é alguém crítico. Porque você tem toda a teoria e você só sabe averiguar o que está certo e está errado. Mas a prática que vai te levar ao êxito. Quantos estão compreendendo? Falar para a pessoa assim, a seara é grande. Aleluia. Então veja, nós fomos chamados para marcar pessoas também. Então, o que define a sua vida não é o que você tem vivido. Porque muitas pessoas não fazem o que tem que fazer porque ficam olhando para si mesmo. E aí olha assim, eu não tenho condições, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Quem sou eu? Vou falar do evangelho para aquela pessoa? Eu sou muito menos do que ela. Sabe, esse é um grande equívoco, é um grande engano, e não tem base bíblica para isso. Todas as vezes que eu falo isso, eu lembro da serva de Naamã. Ela era serva. Naamã era o leproso. Mas ela falou, tem um homem de Deus aí que cura. Ela era só uma escrava. Mas ela cria no Deus vivo que curava. Então veja, agora muitos falam assim, não, eu só vou falar o dia que tiver o testemunho. Eu estou orando para Deus me dar o carro novo, a casa nova, o marido novo. A hora que eu tiver essas coisas, aí então, tão somente então, eu vou abrir a minha boca. Nunca vai ter. Porque é o contrário. É quando você abre a sua boca, quando você crê, por isso falei, é o que diz a palavra. É quando você crê e libera a palavra, é que aí começa a ter uma movimentação espiritual. Porque nada é neutro nesse mundo. Então não naturalize aquilo que não é, que não é para ser natural. Então veja, você é definido não é pelo cenário que você está vivendo hoje, mas é pelo que a palavra de Deus diz a seu respeito. E Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou. Projeta para mim Salmo 139, versículo 16. Olha o que diz. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Vê se tem a NVI aí. Acho que fala embrião. É essa. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então veja, Deus já te viu quando você era um embriãozinho ainda. Você faz parte do propósito de Deus, do projeto de Deus. Antes de você nascer, antes da fundação do mundo. Ele já sonhou com você, ele já viu tudo. Já viu tudo. Então veja, mas muitas vezes você não consegue ver aquilo que Deus está vendo a seu respeito. Muitas vezes você permite que as circunstâncias, que o vento da vida te leve. Aí você está lá debaixo daquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas não é assim que funciona. O que determina o curso da sua vida não é o mundo, não é o cenário que você tem de pressão que você tem vivido. É aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Amém? Projeta Jeremias 1,5, pode ser nessa versão ainda. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Essa é a verdade de Deus para você. Obrigado por meia dúzia de amém. Vou te dar mais uma chance. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aleluia! Essa é a verdade. Mas muitas vezes você não tem ciência de quem verdadeiramente você é em Deus. E se você não tem ciência de quem verdadeiramente você é em Deus, você talvez esteja tendo grande dificuldade de entrar em concordância com Deus.
Porque se você entrar em concordância com Deus, você vai entender que você foi escolhido, antes de você nascer, você foi separado e designado às nações. Você vai entender que você é uma boca profética. Você vai entender. E uma boca profética para liberar vida, vida, vida. Agora muitos parecem que são profetas, mas profeta do caos, porque só abrem a boca para murmurar e para lamentar. Não dá para sair vida e morte da mesma fonte. Você não foi chamado para liberar palavras de morte, mas sim palavras de vida. Você foi separado para isso. Então veja, qual que é a dificuldade de entrar em concordância com Deus? Qual que é a dificuldade de você saber que você é uma bênção, sim? Que Deus tem projetos e sonhos para você, sim. E o título dessa palavra é: a promessa de Deus está em você. Fala para o pessoal do seu lado: a promessa de Deus está em você. Então veja, não fique falando mal de si mesmo. Existe uma promessa de Deus para você. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou. Não foi outro. Não foi outro. Às vezes a gente tem um costume de dizer: o dia que eu aceitei Jesus. Essa frase biblicamente é equivocada. Porque na verdade diz que é Ele que nos escolheu. Não é isso que está lá em João 15,16? Projeta lá para mim. Não é isso que está lá em João 15,16? Olha o que está falando em João 15,16. Pode ir para outra versão lá, para outra lá. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdis ao nome do Pai, Ele vos conceda. Então veja, Ele que nos escolheu, quando nós éramos ainda um embriãozinho, nós não tínhamos nem ciência de quem nós éramos, mas Ele te escolheu, Ele já liberou as promessas para a sua vida. Ele já deixou tudo certinho. Tudo certinho. Ah, pastor, por que não está tudo certinho? Porque às vezes você não confia e não entrou em concordância naquilo que Deus diz a seu respeito. E aí você vive fazendo escolhas equivocadas, enfiando o pé pelas mãos. E todo posicionamento vai ter um tipo de consequência. Ah, pastor, então agora está explicado. Não. Fala para a pessoa: calma que Deus não é como eu e você. Fala para a pessoa. Então veja, às vezes tem pessoas que falam: eu não tenho condições, é aquela murmuração constante. Você conhece alguém assim? Que sempre está reclamando? Sempre tem um culpado. Ah, é o meu cônjuge, é o governo, é minhas finanças, é o pastor, é o líder, sou eu mesmo, é a vida, é o trabalho, é o salário, é tudo. Sempre está murmurando, mas nós não fomos chamados para isso, porque tudo se torna um peso. Aquilo que, pode perceber, aquilo que em algum momento era um motivo de grande alegria, se você começa a pegar essa via, em algum momento se torna um motivo de grande peso, de grande cobrança, de grande tudo. E é assim. Então veja, Deus, Ele alegra quando os filhos estão alegres. Quantos aqui são pais? Deixa eu só ver aqui. Quantos aqui são pais? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando alguém fala mal do seu filho, quantos ficam alegres? Ninguém. Ninguém fica alegre quando fala mal do seu filho? Pois é. Agora, se nós somos... Imagina Deus quando alguém fala mal do seu filho. Imagina Deus. Nenhum pai se alegra quando alguém fala mal do filho. O pai, ele está alegre quando o filho está alegre. Mas se o filho está insatisfeito, se o filho está murmurando, e alguém está falando mal a respeito disso, o pai não se alegra.
A grande questão é que muitas vezes nós temos dificuldade em entrar com essa concordância com Deus, e muitas vezes nós mesmos somos os murmuradores de nós. Eu não sei se você sabe, mas o dia que você o aceitou como único Senhor e Salvador, Deus lhe poder de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus, então não fale mal de si mesmo. Deus não se alegra nisso. Não há prazer em Deus, em ver filhos insatisfeitos e murmurando, cabisbaixos, tristes. Isso é um caminho. Assim como Jesus é o caminho, a verdade e a vida, esse caminho também te leva o quê? Uma mentira e morte, de desânimo, de prostração. Ele é o caminho, então coloque Cristo no centro. Todas as vezes que você tira Cristo do centro, você entra no centro. E aí eu vou te dizer, a frustração é grande, as decepções maiores ainda. Porque agora a sua expectativa está no homem. Houve uma inversão de valores. E aí, certamente, as consequências são decepções, amargura, desânimo, perda de fé. Porque Cristo saiu do centro. Então veja, todas as vezes que você coloca no centro, que você volta para si mesmo, para uma introspecção. E todas as vezes que você vai para o centro, você coloca uma introspecção, aí você para a sua vida, a fé vai embora. Por quê? Agora você, muito provavelmente, está se comparando com o outro. Porque você tirou o seu referencial, que é Cristo, colocou no centro. Agora, o seu padrão de felicidade não é mais estabelecido por aquilo que a palavra de Deus diz, mas por aquilo que você padronizou em algum momento. E aí você começa a formatar uma série de padrões para o seu casamento, uma série de padrões para suas finanças, uma série de padrões para os seus filhos, uma série de padrões que muitas vezes você não vai dar conta de cumprir. Sem perceber, você começou a andar debaixo da lei. E aí você pede o favor e a graça. Quantos estão compreendendo? Então veja que eu e você precisamos, se esse é o seu caso, você precisa rapidamente injetar uma injeção de fé, de palavra de Deus, de ânimo, de uma identidade firmada em Cristo, de saber que de fato Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e que você foi chamado, e que você foi escolhido, e separado no embrião da sua mãe, antes mesmo da fundação do mundo, e você começa a se encher dessas verdades, algo começa a acontecer no seu interior. Vamos ler Efésios capítulo 1, vamos ler a partir do verso 3, deixa eu ler aqui com os irmãos aqui. Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos continuar. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual também temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que repusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nos que de antemão esperamos em Cristo. Pode parar por aí. Irmão, você começa a ler, você começa a se encher da vida de Deus, você fala, eu fui escolhido, eu fui separado. Sabe, nós precisamos entender e firmar essa identidade, entrar em concordância com Cristo. Porque se você colocar o seu próprio padrão, desculpa, você precisa se converter de novo, porque você está olhando para você. Você precisa voltar o seu olhar para Cristo, se encher da vida de Cristo, é Ele que vai te fortalecer para vencer cada batalha, cada pendência.
Porque senão você vai viver cheio de pendências, de amarguras e decepções, e colecionando frustrações que foi traído A, B, C, D, que todos me deixam. Para com isso. A sua fonte é Cristo. A sua fonte é Cristo. Amém? Então fala para assim, ó, toma uma injeção de fé. Aleluia. Sabe que chega uma certa idade que você tem que fazer reposição hormonal. Amém? Alguns falam, não, eu não, pastor, aqui. Mas acredite, tempo atrás eu fui ao médico e fiz uma reposição hormonal. Irmãos, é impressionante. Estava desanimado, cabisbaixo, perdendo algumas coisas, perdendo a libido. Mas de repente vem uma injeção que repõe aquilo que é para ser o normal, a naturalidade. De repente você muda, você pega uma injeção de ânimo. E eu fiquei falando, tem muito irmão que está precisando de uma injeção de fé. Para parar de olhar para si mesmo, olhar para Cristo. Ah, mas eu não consigo. É lógico que você não consegue, mas em Cristo foi feito todas as coisas. Ele nos fortalece. Amém? Então veja, se você é uma fonte, foi chamado para ser profeta, seja você o seu maior profeta. Seja você o primeiro a declarar palavras de vida sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios, sobre os seus familiares, sobre a sua cela, sobre a igreja, sobre o louvor, sobre tudo. Seja você o seu maior profeta. Não fique esperando alguma coisa daquilo que Deus já te deu. E quanto mais você libera a palavra, mais o rio vai fluir. Mais abundante e caudaloso vai ficar. Então, abra sua boca e libere palavras de vida, a começar pela sua própria vida. Seja o seu maior profeta nesses dias. Sabe, para de ficar chorando e murmurando, se lamentando. Tem gente que, ele vai contar uma história, às vezes ele libera uma palavra de vida, ele começa a olhar para o passado. Triste, difícil. É por isso que eu estou passando, pastor, tantas coisas. Para. O Pai não está preocupado com o que você fez ou deixou de fazer, Ele está preocupado se você está na presença. É isso. É interessante que o filho pródigo, ele vai lá, enfia o pé pelas mãos, faz um monte de bobagem, pede herança antes, e vai lá, gasta com meretrizes e tudo que o mundo pode oferecer, aí ele cai em si. Quando ele cai em si, e ele volta para a casa do pai, ele começa o quê? Pai, eu pequei, tadinho de mim. O que o pai fala? Seu miserável, você pecou mesmo. Agora você quer voltar? Agora vai ter que ser desse jeitinho. O pai faz isso? Não. O pai não quer saber do passado. O pai fala assim, traz uma roupa nova aqui. Traz um anel, troca as sandálias. Mata um novilho cevado. É festa. Está na presença do pai. Sabe, tem coisas que passou, e Deus não quer mais saber do seu passado, Ele quer saber se a partir de hoje você está na presença, então é dia de festa, é um tempo novo. É assim que funcionam as coisas de Deus. Então pare de se lamentar por aquilo que passou, pare, esteja na presença de Deus, alegre, desfrutando, novilho cevado, churrasquinho, filho. Aleluia. Falei do Cordeiro de Deus, ninguém deu glória a Deus. Falei de um churrasquinho. Oh, Deus. Mas veja, vamos voltar aqui. Então veja, tem coisas que muitas vezes você tem vivido de tempos em tempos amedrontado e com medo. E aí você olha para si mesmo, porque você não conseguiu entrar em harmonia com o Pai, em pensamento e concordância a respeito de quem verdadeiramente você é nele, e ele é em você, aí você vive amedrontado. Uns tempos atrás nós ministramos aqui a respeito de Gideão. E qual que era o contexto de Gideão? Era um tempo de guerra. Os midianitas, eles vivem como nômades.
Então os midianitas não plantavam nada, não faziam nada, mas eles ficavam só esperando. Quando plantava, que eles iam colher, os midianitas iam lá e saqueavam tudo. Esse era o estilo de vida dos midianitas. Eles iam lá e saqueavam tudo. E qual que era o contexto de Gideão? Ele estava lá, malhando trigo no lagar. Lagar é o lugar onde se macetava as uvas para fazer o vinho, que aponta para a alegria, mas aquilo que era para ser um motivo de alegria, agora ele estava amedrontado, escondido. Sabe o que isso tem a ver? E aponta para mim e para a sua vida. É que muitas vezes, talvez você tenha vivido de tempos em tempos, de colheitas em colheitas, você planta, a hora que você tem que colher, vem alguém e rouba. A hora que você investe, você fala, agora vai, vem um midianita, que é um enviado do inferno e rouba. Rouba a sua fé, rouba a sua esperança, rouba suas finanças, rouba seus negócios, rouba seu casamento, rouba seu filho, e você fica lá, agora eu vou ter que fazer tudo de novo. E aí se torna o quê? Um estilo de vida amedrontado. Sabe, nós não fomos chamados para isso. Deus nos chamou, Deus morreu naquela cruz e ressuscitou para que você seja exitoso, alegre, feliz, contente, um conquistador. Mais do que vencedor. Fala para a pessoa, mais do que vencedor. Vamos ler Juízes. Projeta para mim Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11. Conta esse contexto onde Gideão estava lá no lagar. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Veja, malhando trigo no lagar. Lagar não era lugar de malhar trigo. Lagar era lugar para fazer vinho. Vinho aponta para alegria. Vinho aponta para aquilo que... já viu que quando você toma um vinho, suas bochechas ficam mais rosadas, você fica mais solto? Traz um tipo de alegria. Então aqui uma simbologia. Aquilo que era um trabalho para gerar um fruto de alegria, tinha se tornado o quê? Um lugar de medo, de esconderijo. Continua. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem? O Senhor é contigo, homem? Mas ele estava escondido. Veja que, até então, Gideão não tinha entrado em harmonia, em acordo com aquilo que Deus dizia a seu respeito. Porque a forma como Deus enxergava Gideão era um homem valente, mas a forma como ele se comportava não era de um homem valente. Vamos continuar. Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então veja, olha só o que está dizendo. Olha, todos aqueles grandes feitos é para os outros, para mim não. Foi para os meus pais, para os meus avós, que contaram os grandes feitos que o Senhor fez. Mas agora, o que ele estava dizendo? Eu me sinto órfão. O Senhor nos desamparou. Que será de mim? Os midianitas estão aí. Olha para a minha vida, olha o que eu estou vivendo. Ele estava debaixo do efeito do lip hard. Ó vida, ó céu, ó azar. Estava vivendo dessa forma. Murmurando e reclamando do cenário atual que era de pressão, de guerra. Se ele sair, estava amedrontado, com medo, angustiado. Esse era o cenário. Vamos continuar. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Verso 15. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Olha só, aqui está falando que ele tinha um problema sério de identidade, de entrar em concordância com Deus.
Deus está falando, olha, você é um homem valente. Deus está falando, olha, eu te escolhi para libertar. Deus está falando, você vai libertar todo o povo. E Ele está dizendo o quê? De que jeito? Olha para mim, eu sou mais pobre, eu sou o menor da minha casa, quem sou eu? Eu não tenho condições, é isso que Ele está dizendo, ou seja, dificuldade de entrar em concordância com a voz de Deus. E essa é a história de muitos nos dias de hoje. Deus fala, libera uma palavra, mas quando chega à prática você fala, não tem condições. Olha para mim, como vai ser isso? Aos olhos naturais é impossível. Essa é a história de muitos nos dias de hoje. Dificuldade de entrar em concordância com aquilo que Deus diz a teu respeito. Deus fala que vai te prosperar, você fala um amém, mas no seu coração está mais gelado, você fala, não tem como. E Deus é aquele que sonda e esquadrinha os corações. Deus fala que vai restaurar seu casamento. Você fala, com essa pessoa é impossível. Deus fala que vai te prosperar de uma forma, e você fala, a única coisa que prospera são os boletos. Ou seja, aquilo que muitas vezes Deus Ele te libera uma palavra de fé, você vai lá e destrói com a sua incredulidade, falta de identidade. Se Deus está falando, deixa eu te falar, Deus é Deus, filho. Decida crer naquele que pode todas as coisas, porque você já sabe que você não pode. Então, não fica andando na força do seu braço, não. Vá naquilo que Deus diz. Esteja atento para ouvir aquilo que Deus tem verdadeiramente para você desfrutar nesse tempo. Porque senão, se você não ouvir da parte de Deus, você vai ouvir da sua alma. E a sua alma só quer fazer a tua vontade. Muitos não prosperam. Falei, eu dizimo. Mas não é só uma questão de dízimo oferta, para com essa religiosidade. Tem a ver com uma questão de princípio, de merecimento. Já vai aquele, eu trabalhei tanto, eu mereço. Merece o quê, filho? Você merecia ter sabedoria e investir o seu dinheiro, mas você pegou o dinheiro da rescisão, gastou em um mês, e agora você quer botar na conta de Deus? Então veja, tem coisas que Deus te deu sabedoria, mas aí você fala, eu mereço tanto, trabalhei, vou gastar tudo, tem mais aí, não sei quantos meses de seguro-desemprego, viu, pastor? Falou nada. Então veja, tem coisas que muitos desistem antes da largada. Já viu aquelas pessoas que elas começam sonhando, com fé, eu vou fazer, eu creio, mas na primeira dificuldade ela vai e desiste. Desiste. Você vai conversar com a pessoa ela é formada em desistência. Com pós-graduação, PhD em desistência. Deixa eu te falar uma coisa, se você quer desistir de algo, desista de desistir. Para. É um momento basta. Desista, para de palhaçada. Para de ficar se lamentando. Se Deus falou, persevere. Pegue essa convicção e declare diariamente, pastor, não estou vendo nada, você não precisa ver, você precisa crer. Para de terceirizar a promessa de Deus. Porque tem gente que terceiriza, fala, que bênção, eu vou dar um jeito, vou terceirizar. Nós estamos agora no mundo da terceirização, da quarteirização, até mais hoje em dia, né, Kleber? Cada dia as pessoas vão terceirizando para facilitar o processo. Deixa eu te falar, não tem como você alterar o projeto de Deus para a sua vida. Ele te escolheu antes do ventre da sua mãe, então pare de terceirizar as promessas. Ai, pastor, dá um exemplo, vou dar. Deus dá uma promessa para Abraão, que o filho dele ia ser o herdeiro. Mas aí, olhar o contexto natural, impossível. Abraão com idade avançada, Sara estéril. Mas a promessa era para o casal. A promessa era para eles. Mas aí eles decidem o quê? Sara olha, fala, eu sou estéril, não posso mais gerar filhos. O que ela faz?
terceiriza. Chama Agar, chama a escrava. Deus quer um filho? Vamos terceirizar, já que eu não posso, vamos dar um jeitinho. Terceirizou a promessa. Sabe, tem muita gente terceirizando promessa. Que Deus te chama, você olha e fala, não, não é para mim, não, deixa para o outro. Aí o outro vai, recebe, você fica lá, sempre frustrado. Puxa vida. Ou Deus falou naquela hora, você não teve coragem. Deus falou, vai lá, compra a sua casa. Você fala, mas não tem como. Aí passou um tempo, você fala, puxa vida, eu devia ter comprado. Outro foi lá e comprou. Eu devia ter aberto a empresa. Outro foi lá e abriu. Eu devia ter falado para Deus, eis-me aqui. Eu não fui, Deus levantou outro. Eu devia ter liderado a célula. Mas agora o outro foi. Eu estou aqui. Deixa eu te falar, para de terceirizar a promessa de Deus que já foi liberada para a sua vida. Agora eu tenho uma boa notícia, se esse é o seu caso. Você pode até terceirizar e até desistir, abrir mão da promessa, mas Deus não desiste. Sara terceirizou, deu problema, deu consequência, mas a palavra de Deus não faz curva, não tem sombra de variação. O que Deus disse, Deus cumpriu no tempo determinado. Deus cumpriu no tempo em que houve um posicionamento de fé, de crer. E deixa eu te falar, não importa qual tenha sido a promessa que Deus liberou para a sua vida, Deus está batendo na porta, falando, vai se cumprir, filho, creia, acredite. Ah, mas talvez você esteja igual de Deus, eu sou pobre, eu sou o menor da minha casa. E ele fala, não é não, filho, você é um homem valente, você é uma mulher valente. Ah, mas olha para mim. E Deus fala, não, você consegue. Sabe, todo pai, quando vem uma insegurança do filho, ele está ali insistindo. Ah, eu não consigo andar de bicicleta. Não, você consegue, vamos tentar mais uma vez. Ah, eu caí, ralei, faz parte, levanta, vamos. Sabe, Deus está assim com você nesses dias. Você tem que se colocar como criança, desejando aprender. Fala, Senhor, você pode até falar para Deus, seja sincero. Fala, Deus, eu não estou conseguindo. Mas eu sei que o Senhor pode me conduzir. Ele vai te conduzir. Ele vai te dar as estratégias. Ele vai te dar os recursos necessários. Ele é teu Pai, que te ama, como nenhuma outra pessoa vai te amar. Porque a expressão máxima do amor de Deus se cumpriu lá em João 3,16, quando deu o seu único filho para morrer naquela cruz, por mim e por você, para que você pudesse desfrutar de toda a eternidade com Ele. Então deixa eu te falar, hoje é um dia de ressurreição. Não importa qual seja a área da sua vida que você perdeu a fé, ou a fé morreu, comece a declarar, comece a profetizar vida, ressurreição de a morte. A morte nas finanças, profetize ressurreição e vida. A morte no casamento, acabou o amor, comece a profetizar a ressurreição e a vida no seu casamento. É os seus relacionamentos que estão destruídos, comece a profetizar. Seja você o seu maior profeta, seja você liberar palavras de vida, seja você o primeiro a entrar em concordância com a palavra de Deus, seja o primeiro a crer na verdade, e na graça e no favor de Deus. Tem coisas, não espere, gere expectativa em outros, em homens, não faça isso, tolice. A minha expectativa do meu casamento não está no meu cônjuge, a minha expectativa está em Cristo. A minha questão financeira não está nas minhas habilidades, não estão nos meus diplomas, não está na minha empresa, não está no consultório da minha esposa, não está em nada disso. A minha expectativa, ela está em Cristo.
Isso não quer dizer que de tempos em tempos talvez você comece a olhar para si mesmo. Todos nós em algum momento fizemos ou vamos fazer. Mas quando você perceber esse desvio de rota, pare rapidamente. Fala: Senhor, ajusta minha rota. Porque não é por nós, é por Ele. É por Ele. Ele é a graça, Ele é o favor que está sobre nós. Oh, Espírito Santo. Sabe, não adianta correr. Muitos tentam correr do chamado de Deus. Muitos tentam desviar a rota. Deixa eu te falar, não perca tempo. Responda ao chamado de Deus. Mas talvez você olhe para si mesmo e fale: eu não tenho condições. Você não precisa ter condições, porque é o Senhor que te capacita. Sabe, certa vez, Deus manda Jonas ir lá para Nínive, ministrar a sua palavra. Mas ele olha e fala: não, isso não é para mim. Foge da rota. O que ele teve quando ele fugiu da rota? Tribulação. Foge no navio, o navio começa quase a afundar. Aí ele vira e fala: olha, o problema sou eu. E aí o mundo é muito rápido em resolver problema. Aquele barco aponta para o Mundanique, está afundando. E o Mundanique é o seguinte: se tem um problema, e você vive no mundo, primeira coisa que o mundo faz, ele te descarta, te joga para fora. Pegaram o Jonas, plup, jogaram ele no meio ao mar. Mas veja, ainda que você tente fugir, ainda que você faça escolhas erradas, ainda que você queira terceirizar a promessa, deixa eu te falar, Deus não esqueceu de você. Ainda que você enfie o pé pelas mãos, Deus ele sempre vai atrás de você, corrigindo a rota. Jonas estava lá, perdido. O que Deus faz? Envia uma baleia para pegar o cidadão e vomitar lá na praia, lá, para ele ajustar a rota no propósito dele. Pastor, achava que isso é história. É verdadeiramente uma história que está dentro da palavra de Deus. Projeta para mim Jonas, capítulo 2, verso 10. Estamos encerrando. Depois que ele passou toda essa tribulação, falou: pois o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vai para o verso 3, verso 1. Na sequência. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Olha só que interessante. Ele não respondeu a primeira vez. A primeira vez Deus chamou: vai para Nínive. Ele falou: não vou. Fugiu, andou fazendo segundo a sua própria vontade. Teve muita tribulação, muito problema. Mas Jesus foi atrás. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Deus foi atrás. Quando você faz besteira, Jesus vai atrás. Deus vai atrás. Fala: ô menino, não é por aí não, vem para cá. Não vai enfiar o dedo na tomada não, que você vai tomar choque. Vem cá, filho. É assim. Deus ele vai sempre nos ensinando e nos instruindo. Porque Ele é o bom Pai. E Deus te ama. Verso 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Sabe, não tem jeito, você pode correr atrás de tantas outras coisas, e eu quero te dizer que essas demais coisas, elas são uma consequência do verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é o seguinte: você recebeu algo da parte de Deus, que é a própria vida de Deus em você, mas ela não pode ficar parada. Essa vida ela tem que fluir. E como é que funciona? À medida que ela vai fluindo em você, você vai crescendo em autoridade, vai crescendo em sabedoria, vai crescendo em Cristo,
vai crescendo nos relacionamentos, vai crescendo no seu casamento, vai crescendo nas suas finanças, vai crescendo no seu chamado. Essa é a forma de Deus trabalhar. Sabe, se você tem vivido uma vida mediana, não tem muitos acontecimentos, e quando tem, talvez não são muito bons, não são bons, eu quero dizer para você parar, ajustar a rota. Ajusta a rota. Fala para o Senhor, eis-me aqui. Alinha os seus pensamentos com os pensamentos de Cristo. Decida entrar em concordância com a palavra de Deus, quando diz a teu respeito, que foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou. Talvez você não tenha dimensão do que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida, porque Deus nunca conta tudo. Deus nunca conta tudo. Ele vai mostrando, como um farolete, e fala, está vendo ali? E à medida que você vai caminhando, os sonhos deles vão aumentando, e você vai conquistando cada detalhe, cada ferramenta necessária, para que a grande promessa se cumpra na sua vida. Sabe, quando eu aceitei o chamado de Deus, só para ser filho, Ele não me falou que eu ia me tornar um pastor, Ele não me falou que ia me enviar para uma cidade, Ele não falou nada disso. Talvez se Ele tivesse falado, eu teria corrido assustado como um menino, correndo da responsabilidade. Mas hoje, à medida que eu fui andando, e à medida que Ele foi me mostrando, eu comecei a sonhar. Comecei a sonhar. Assim que Deus faz. Ele vai colocando determinadas coisas, à medida que você vai alinhando a rota, alinha toda a convergência num foco correto, você vai enxergando mais, e à medida que você vai enxergando, você começa a sonhar mais uma vez. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. O Pai, Ele vê aquilo que o Filho não vê. Ele tem conselhos que às vezes nem faz muito sentido para os filhos. Quantas vezes eu falo alguma coisa para meus filhos, não faz sentido para eles, mas eu sei que pensamento eu tenho a respeito deles. Deus sabe. Só se coloque na rota, só alinhe, só entre em concordância com o chamado de Deus, só desfrute daquilo que Deus tem para você nesses dias. Pastor, mas está muito simples. É verdade. Para de complicar. Entregue-se mais uma vez. Ajuste aquilo que é necessário ser ajustado. Fala, Senhor, eis-me aqui. Simples assim. Sabe, eu creio que esses são os dias das promessas que está em você, sobre a sua casa, elas se cumprirem. Pastor, mas é tanta tribulação. E daí, filho? Deixa eu te dizer uma coisa. Já reparou que tem pessoas que não passam tribulação? Mas já reparou também que a vida delas não mudam? Existe alguma coisa, existe algo, quando nós passamos alguma tribulação. Eu falei aqui de Gideão, os midianitas. Os midianitas queriam roubar aquilo que era de valor. Deixa eu dizer algo. Ladrão não rouba casas vazias. Se tem algo que tem incomodado o mundo espiritual, tentar te paralisar, é porque Deus já colocou algo de valor dentro de você. Deus já colocou a sua própria vida em você. E o mundo espiritual sabe que você está prestes a se tornar um ventre frutífero. E o mundo espiritual quer matar a sua alegria. Mas existe uma alegria no gerar. Então, se posicione nesses dias. Sabe, se tem algo que você percebe que não está andando a bom termo, você tem sido paralisado, se posicione em fé,
comece a declarar, comece a profetizar. Deus te chamou para ser um profeta às nações, mas deixa eu te falar, você precisa aprender a profetizar sobre a sua própria vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu casamento. Não permita que os midianitas venham roubar a tua colheita. Talvez você tenha plantado, investido tanto, mas na hora da colheita, você se frustra, se decepciona, e entra em mais um ciclo. Mas eu quero te dizer que hoje é o momento basta. Hoje é o momento de você não aceitar mais roubo, seja lá qual for o quadrante da sua vida, que você tem percebido que tem sido roubado, a colheita. A hora que é para você desfrutar de uma grande colheita, a coisa não acontece. Sabe, existe sim um posicionamento de fé, de profetizar e proclamar palavras de vida, onde o poder do Evangelho, onde o poder da cruz, ele entra operando no mundo espiritual, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A sua guerra não é com seu cônjuge, a sua guerra não é com o governo, a sua guerra não é com o seu filho, com o seu patrão, com o seu chefe. Tem uma esfera maior. Se posicione, não aceite mais roubo, e comece a desfrutar de uma safra abundante, de uma colheita abundante. Pastor, mas o cenário não está propício. Depende da tua visão, filho. Eu não vejo um cenário melhor para milagre do que um cenário adverso. Esses são dias de milagre. Esses são dias de você frutificar como nunca antes. Esses são dias de você prosperar como nunca antes. Está vendo como está faltando fé? Fala, dia de você prosperar como nunca antes. Aí você está falando, mas está difícil. Porque se você tivesse cheio de fé, você fala amém, essa palavra é para mim, eu vou prosperar como nunca antes. Quantos estão compreendendo? Amém. Deixa eu ensinar algo aqui para vocês. Ah, pastor, é que eu estou cansado da conferência. Deixa eu dizer algo aqui, o mundo espiritual não quer saber se você está cansado ou não. Ele quer saber se você crê. Se você crê, você fala amém. Essa é a verdade para a minha vida, eu vou prosperar, eu vou avançar, eu vou frutificar. Fiz besteira sim, mas eu estou debaixo da graça e do favor de Deus. E o Senhor vai corrigir essa rota. Eu reconheço diante de Deus, Senhor, eu terceirizei. Deus não aguenta um coração sincero. Deus não aguenta. Deus não aguenta. Eu lembro um dia lá em casa, meus filhos aprontaram, eu falei, quem aprontou? Aí seu filho, sua filha vem com aquela carinha, daquele gatinho do, fui eu, você não aguenta, você fala, meu Deus, não fala mais isso não. Agora se mente, se esconde, não resolve, mas quando você se apresenta diante de Deus, com o coração sincero, pai eu pequei, pai eu errei, eu fiz decisões naturais, eu não consultei, não perguntei, seja sincero diante de Deus. Pare de fazer uma oração religiosa, com vãs repetições, como disse Jesus. Tenha um diálogo com o Pai. Pai, eu errei. Pai, eu sou um interesseiro mesmo, eu quero prosperar segundo princípios equivocados. Fala com Ele, seja sincero. Mas me ajuda. Porque existe uma fonte que não para de jorrar. E talvez você tenha se contentado com conta-gotas. Mas hoje é o dia de você desentulhar esse poço e começar a fluir num diálogo com Deus, sendo sincero com Deus. Não importa qual seja a área, que é deserto, que é morte. Hoje é o dia da ressurreição. E aquilo que não fluía, aquilo que estava apontando para a morte,
você vai declarar a vida e ressurreição. Vamos ficar de pé onde você está. Aleluia. Sabe, queridos, enquanto ela estava ministrando aqui, o próprio Espírito de Deus estava ministrando no meu coração também, em áreas que, não que eu tenha pego o caminho errado, mas que eu estava passivo. Por que passivo, pastor? Porque você fala, é assim mesmo, isso é passividade. Não é. Deus te deu uma identidade firmada e a autoridade para você abrir a sua boca e o mundo espiritual ouvir e o cenário ser mudado. Não importa qual seja o quadrante, às vezes é o casamento, às vezes é as finanças, às vezes os relacionamentos, às vezes o trabalho, às vezes com célula, às vezes seja lá o que for, que o Espírito de Deus ministrou ao seu coração. Mas Ele te chamou para ser profeta das nações, e você precisa verbalizar. Nada é neutro. E eu sempre falo, você precisa verbalizar a ponto de você ouvir a sua própria voz. Ah, pastor, eu estou constrangido aqui. Amém, nós vamos subir um louvor alto, mas faça isso todos os dias, até que os seus olhos vejam as circunstâncias completamente transformadas, todos os dias. Não importa qual seja o cenário, o quadrante, talvez seja um combo, ore pelo combo, ore constantemente, peça oração na célula, peça oração, o dia que você estiver abatido, não ande sozinho, ligue para alguém, para o seu líder, pastor, obreiro de rede, discipulador, mas não seja alguém passivo, porque se tem uma área que tem morte, eu quero te dizer, Jesus ressuscitou para que haja vida, e se Jesus ressuscitou, você já tem tudo aquilo que você precisava, para fluir e determinar no mundo espiritual. Então nós vamos declarar um louvor, porque Ele vive, você pode crer no amanhã, nos seus milagres. Mas melhor do que isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente, como um sinal de resposta. Você vai declarar, cantar, enquanto nós cantamos, você vai verbalizar a área que está morte, e você vai orar, amém? Eu sei que a minha vida, aleluia, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. como as luzes mais claras na lateral. Declare primeiro que Ele vive. Posso crer Creia! amanhã, Creia! porque Ele vive. Ele está vivo! Temor não há, Ele é teu Pai. mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, nós vamos continuar cantando, mas você vai começar a profetizar agora. Se é no seu casamento, comece a profetizar a vida no casamento. Se é nas suas finanças, comece a profetizar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, oh Senhor, libera uma fé nesse tamanho, palavras de vida, oh aleluia. Aonde a morte, nós profetizamos a vida e a ressurreição de Cristo. A vida e a ressurreição de Cristo sobre as finanças, sobre cada casa, sobre os relacionamentos. Vitória, vitória sobre o pecado. Começa a declarar vitória sobre o pecado.
Libertação. Ore calaralabasturi alaralabaxere catalaralabas. Erga as suas mãos. Faça desse louvor a sua oração de fé. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez. Mas Eu venci. só as vozes. Mais alto. Aleluia. Declare. Está nas mãos do meu Jesus, que vive. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Fala para a pessoa, aonde havia morte, agora vida e ressurreição. Aleluia. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Abraço pelo menos 10 pessoas e libere uma palavra de vida em nome de Jesus.